Olá pessoal, nessa aula nós iremos falar sobre peças tracionadas. É a continuação, a parte 2 da disciplina de estruturas em aço e madeira. E para a evolução da nossa disciplina, nós iremos falar hoje, nessa apresentação, sobre áreas da seção transversal líquida efetiva, com um exercício de exemplificação e um exercício de fixação. A segunda parte dessa aula é composta do cisalhamento de blocos, também relacionado a peças tracionadas, com um exercício exemplo e um exercício de fixação. Toda essa apresentação foi baseada no livro do Estruturas de Aço, Dimensionamento Prático, de acordo com a norma NBR 8800 de 2008, do professor Walter Piffel. Então, vamos iniciar comentando sobre a área da seção transversal líquida efetiva. O que nós comentamos na apresentação anterior foi somente sobre a área da seção transversal. E agora a gente tem uma complementação, que são alguns detalhes que nós precisamos nos atentar. É importante para o desenvolvimento e o cálculo dessa informação. Então, o que ocorre? Quando a ligação é feita por todos os segmentos de um perfil, como apresentado ali, a ideia, a linha de raciocínio é que ocorra a transmissão integral de todos os esforços. Porém, isso não é 100% distribuído, não ocorre isso dessa forma. E para isso, a gente precisa entender como que funciona isso. E para essa situação, nós temos o quê? Nós temos uma complementação da nossa área líquida, que na verdade nós vamos adequar o nosso cálculo para um cálculo de uma resistência de ruptura, onde a área líquida ela vai ter um coeficiente, um fator redutor, multiplicado a nossa área líquida. Ou seja, o que nós já calculamos como área líquida, descontando os furos ou não, continua da mesma forma. Nós só iremos complementar que em algumas situações nós necessitamos calcular esse fator redutor. Então é dessa forma. Mas pode haver o seguinte questionamento: qual é a área líquida de uma situação onde eu tenho uma peça soldada que não tem furos? Quando você tem essa situação, a nossa área líquida é igual à área bruta. É um facilitador, entre aspas, para que a gente consiga determinar isso aí. E aí também outro detalhe, pessoal, quanto maior o comprimento da ligação, menor é a redução aplicada a essas áreas. Ou seja, se você tiver uma situação de uma ligação mais longa, você consegue diminuir isso. E agora, pessoal, eu peço uma enorme atenção de vocês para as situações que serão apresentadas a seguir. Por quê? Essas situações são extremamente importantes na hora da gente escolher, se atentar a alguns detalhes como, deixa eu virar aqui, ó. Nesse caso, pessoal, para perfis, observa isso aí, para perfis, onde são de seção aberta, exemplos, L, C, U, I, H, W, assim vai. Como que nós determinamos nosso fator redutor, o CT? É 1 menos a excentricidade dividido pelo comprimento, maior que 0,6. Agora o que? O que é excentricidade? Essa excentricidade é uma localização, é uma distância do centro geométrico, do centroide, do centro de gravidade, muitas vezes, de toda a seção, a parte que está resistindo ao esforço. O que significa isso aí? Não é sempre toda a peça que vai suportar o esforço. Existem partes que compõem um perfil, um perfil aberto ali no caso, que são o quê? São simplesmente para melhorar a rigidez dessa peça, ou no caso não está havendo esforço de tração. E o L é o nosso comprimento da ligação. Caso seja soldado, é o comprimento do cordão de solda, o tamanho da solda. Ou se a distância for parafusado, é a distância entre o primeiro
e o último parafuso na direção da força. Então, serve tanto para ligações soldadas quanto para ligações parafusadas. Lembrando que isso é um perfil de seção aberta, deixar claro a todos. E aí alguns exemplos, né? Observem que ali o A, a cantoneira, o que nós temos? Ela está toda marcada de forma mais escura ali, porque toda ela sofre o esforço. E a nossa excentricidade é o que? É ali a extremidade onde que nós temos o furo, onde que é a fixação, provavelmente com outro perfil, e até o centro de gravidade. Já notem esse perfil em C ou em U, como queiram. Notem que a nossa excentricidade é na vertical, onde foi fixado, houve a fixação na lateral. Esse perfil em I, notem que a fixação foi na parte superior. Nós temos uma distância ali da metade da peça até ali. Notem que foi calculado esse novo centro de gravidade. E o E e o D, desculpa, quando a fixação ocorreu na lateral. São algumas exemplificações para vocês entenderem como determinar essa situação da excentricidade. E na sequência nós iremos falar de outra situação. Essa primeira foi dos perfis abertos. E agora, se houvesse uma peça tracionada, claro, é o que a gente está estudando, mas acontecesse que essa peça fosse ligada por solda transversal. Notem que nessa figura a solda ocorre só no final do perfil da cantoneira ali junto a essa outra peça. E como que a gente calcula essa situação? É válido somente para a peça soldada lá na pontinha, né? Na seção transversal ali. Nós temos que a área, o nosso CT, é a área soldada, né? A área do ligamento, ele chama de AC, sobre a área bruta. Note que é uma relação de porcentagem. Então, essa é uma outra forma de calcular o CT para essa situação. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar é o que? Qual é a forma que ocorreu essa a situação da ligação para que a gente possa determinar o fator redutor. E mais uma ali para ilustrar a situação, por fim, nós temos o que? Para chapas planas ligadas por apenas soldas longitudinais. Então, uma outra situação. O coeficiente CT depende da relação entre LW da solda, ou seja, o comprimento da solda, e a largura da sua chapa. Ali no caso dessa figura B, a altura, para ficar mais fácil. Então, nós temos a seguinte situação. Primeiro a gente determina o valor de LW e verificamos o valor de B. Se LW, o comprimento da solda, for 2 vezes o comprimento da altura, nós temos o valor de CT igual a 1. Caso esteja entre 1,5 e 2, 0,87. E caso o valor de B seja, o valor de LW esteja entre B e 1,5, vale 0,7. E agora, se B for igual a LW? Se B for igual a LW, você terá o quê? Problemas. Bem provável que você tenha que refazer isso aí, né? Melhorar essa condição ali. Então, pessoal, essas são as 3 situações que vocês precisam se atentar para que ocorra esse desenvolvimento do cálculo do fator redutor. Conhecido esse fator redutor, o próximo passo é determinar a área líquida efetiva, que nada mais nada menos que o CT vezes o AN. Depois você determina as resistências de projeto da forma já executada na parte 1 desse assunto. E agora nós iremos para um exercício exemplo, onde nós temos a seguinte situação. Calcular o esforço resistente da tração do perfil a seguir a RDT com a ligação soldada, né? Perfil U 381 de 15, significa 15 polegadas por 50,4 kg por metro em aço MR 250. Notem que nós temos um perfil ligado a uma chapa, né? Do lado esquerdo da nossa figura, essa aqui que eu estou sinalizando para vocês, nós temos um corte e aqui uma vista lateral. Então, algumas informações que nós podemos tirar. É o perfil soldado numa chapa, né? O perfil aberto.
Temos lá a nossa excentricidade, que vale lá seus 20 milímetros. Temos o comprimento da solda, que vale os seus 100 milímetros ali do outro lado. Essa é a situação. Mas grande maioria, grande parte fala, o que eu tenho que fazer? Como fazer, né? A primeira coisa que o exercício pede é calcular o esforço resistente à tração, então é o RDT. E aí você busca no material e lembra que para calcular a resistência de projeto, eu tenho que verificar duas situações: o escoamento da seção bruta ou a ruptura da área líquida. São essas duas equações ali apresentadas. Tá. Raciocínio está correto? Está correto. O próximo passo é determinar esses valores, que é o que o exercício pede. Mas surge aquela outra dúvida. Por que eu vou calcular a ruptura da seção líquida se não há furos? Aí você trava, né? Pessoal, o que eu quero que vocês lembrem dessa situação que pode acontecer? Para que a gente, quando fique com essa dúvida, a gente tem que voltar e observar o enunciado. E aí nós temos duas situações, né? No enunciado, ele nos apresenta que é um perfil U, ou seja, significa que nós precisamos calcular a área líquida efetiva, né? Então vai ter aquele fator de redutor. E quando a gente olha na figura, observa que é um perfil U, é um perfil aberto. Isso nos informa e nos conduz a determinar a área líquida efetiva. Pessoal, então vamos desenvolver os cálculos. E para isso, nós iremos primeiro pela área bruta, depois a gente vai para a área líquida efetiva, que é o assunto dessa parte da apresentação. Então, área bruta, né? Escoamento da área bruta. A área bruta é φy sobre gama 1. Então, como que eu sei qual que é a área bruta, se não está me apresentando nenhuma das medidas? O que nós iremos fazer? Nós iremos consultar catálogos técnicos, tabelas de fabricantes e assim vai. Nesse caso, eu peguei o próprio livro, ao final dele tem lá tabelas de perfis. E aí o que nós encontramos? Encontramos que para o perfil U, 381 por 50.4, nós temos uma área bruta ali, ó, marcado. Vou marcar em amarelo embaixo, ó. Olha lá, esse aqui, ó, uma área bruta de 64,2 centímetros quadrados. Como nós estamos usando em milímetros, convertemos para milímetros, ou seja, 6.420 milímetros. Como o nosso aço é o MR250, temos um FY de 250 e gama 1 nas condições normais, vale 1.1. Substituindo os valores, chegamos a um resultado de 1.459,09 kN. Essa é a nossa resistência ao escoamento. Não é a resposta final, e sim apenas um pedaço do todo. O próximo passo é a área líquida mesmo, a ruptura da área líquida. Para que isso seja possível, a gente vai calcular o que? Primeiro, a área líquida. Não é a área líquida efetiva, só a área líquida. Como é uma peça soldada, a área líquida é igual à área bruta. Então vale 6.420. Próximo passo é calcular o fator redutor. Por ser um perfil de seção aberta, nós temos que o CT vale 1 menos a excentricidade dividido pelo comprimento. Tudo isso deve ser maior ou igual a 0,6. Substituindo, quanto que vale a nossa excentricidade? Os 20. E o nosso comprimento da solda equivale lá aos 100. Chegamos ao fator redutor de 0,8. E com esse valor nós conseguimos calcular a área líquida efetiva, que é o 0,8 vezes o que? Os 6.420 milímetros. Chegamos a 5.136 milímetros. Ótimo! Com esse valor, nós vamos voltar à equação da ruptura da seção líquida e aí sim determinar o que? Determinar a nossa resistência de projeto. Então temos lá os 5.136. O FU, por ser o aço MR200, vale os 400 MPa. O nosso gama A2, por ser uma combinação normal, chegamos a 1,35, e que corresponde ao resultado de aproximadamente 1.521,78 kN. Mas a pergunta do exercício, qual que é o esforço? Notem que nós temos dois resultados,
temos o de 1459,09 e o de 1521,78. Como nós devemos adotar o menor valor entre os dois, ficamos que nosso esforço resistente à tração é os 1459,09. E assim nós atendemos e respondemos do exercício. Agora fica para vocês como exercício de fixação, o mesmo perfil, notem, né? Porém, o que acontece? Esse perfil ele apresenta furos. Então, você deve determinar lá as resistências para que responda o mesmo questionamento já executado. Então, essa é uma sequência do que eu estou solicitando a vocês. Eu fiz com a solda, agora vocês irão realizar com os furos. E assim nós vamos para o último assunto dessa parte de cisalhamento de peças tracionadas, que é o cisalhamento do bloco. E para o cisalhamento do bloco, o que seria isso? Observem que até agora a gente analisou o que? Perfis, chapas, situações que... O que ocorreu? A gente analisou somente o conector. Nós não analisamos o conjunto de conectores. E geralmente isso ocorre em quê? Em chapas finas, em perfis mais finos, em situação que é mais propício a ocorrer o rompimento. E notem ali na figura A, né? Na figura, a letra A, o que nós temos? Nós temos uma cantoneira, um perfil L sendo tracionado, e notem que na hora que esse perfil é tracionado, o que tende a ocorrer com esse perfil na região dos furos? Nós teremos uma região que é chamada de cisalhamento de bloco, é aquela demarcada ali em cinza mais escuro, e entre os conectores, o que vai ocorrer? Pode ocorrer o cisalhamento, né? Então essa é uma área cisalhada. Em contrapartida, a área ali vertical é uma área que está sendo tracionada. E nós precisaremos determinar essas áreas. Mas notem que a região que a gente está estudando é uma região mais fraca. Por que mais fraca? Porque eu não tenho o enrijecimento da dobra, daquela outra parte que compõe o perfil. O mesmo ocorre em B, né, na figura B. Por que a área de cisalhamento de bloco não é dos furos da parte superior para cima e nem dos furos inferiores para baixo? Porque é uma região que você tem uma dobra ali, uma continuação de material que nos permite uma maior resistência, ou seja, você tem mais material para romper. E nesse caso a gente vai verificar o que? O colapso. Nós não queremos que ocorra a ruptura desse conjunto de conectores. E para isso, pessoal, nós temos o que? Nós iremos verificar o cisalhamento do bloco através dessa enorme equação. O que pode acontecer? Pode acontecer de assustar devido à equação, mas grande parte das informações vocês já possuem ou vocês já dominam. Como? Notem que a resistência de projeto à tração, RDT, ele vai depender de alguns fatores, como o gama 2. O gama 2 vocês já conhecem, aquele 1,35 para situações normais. Agora, o 0,6 é da equação, 60%, né? Do que? Do FU. O que é o FU? É a nossa tensão última, depende do tipo de aço. Notem que, dando sequência do outro lado da equação, depois de 1 sobre gama, temos o FY, que também depende do nosso material aço. Na sequência temos um CTS. O que é esse CTS? É o mesmo do anterior que o professor falou, da área líquida? Não, pessoal. Aqui é um outro fator que vai nos informar qual é a condição da distribuição da nossa tensão. Quando a tensão, a tração na nossa área lá líquida de tração, ela é uniforme, nós iremos adotar 1. Caso ela não seja uniforme, iremos adotar 0,5. O que significa isso? Como que eu sei se ela é uniforme ou não?
Isso aí irá depender, pessoal, do regime que você está trabalhando. Se você está trabalhando num regime plástico ou num regime elástico. Na maioria e na grande maioria das vezes nós iremos e vamos trabalhar no regime elástico. Então esse nosso valor a gente pode e vai considerar como 1. E o que ficou faltando nessa equação? Ficou faltando só a determinação das áreas, o ANV, que na verdade toda vez quando vier com um N ali subscrito significa líquida, e o V remete ao cisalhamento. Então nós temos a área líquida do cisalhamento, o ANT, a área líquida da tração, e aí temos por fim do outro lado ali da nossa equação o AGV. O que é o AGV? A área, o G bruta e o V cisalhamento. Então, o que nos apresenta trabalho são determinar as áreas, a princípio. Mas irei ilustrar para vocês que é mais uma questão de geometria do que de dificuldade de cálculos. E para isso nós teremos agora um exercício exemplo 2, que tem duas chapas de aço, né, a 204 por espessura de 12,7, o aço é o A36, são emendadas com chapas de 9,5 mm, 3/8 e parafusos comuns A307, com diâmetro de 22 mm, com furação por meio de punção. As chapas estão sujeitas às forças permanentes de 200 kN oriundas de carga permanente e NQ de 100 kN oriundas de variável decorrentes ao uso da estrutura. Verifique a segurança da emenda em relação ao cisalhamento no bloco no estado limite último em combinações normais. Então temos lá a nossa figura apresentada ali, as distâncias, as medidas, todas as considerações que nós precisamos. E aí iremos desenvolver o cálculo. Primeira coisa, como ele pede a verificação da segurança, eu preciso saber o quanto de carga que eu tenho aplicado. Começamos lá com uma breve combinação, né, onde nossa carga apresentada de projeto aplicado é os 430 kN, e aí começamos a verificar o cisalhamento do bloco. Né? Notem que algumas informações nós já temos, como o FY, depende do aço, o FU, o nosso gama A2, 1,35 e o nosso CTS, considerando a tensão uniforme, vale 1. O que está faltando? Somente as áreas. E é isso que nós iremos trabalhar na sequência. As nossas áreas, né? A área bruta de cisalhada, a área líquida cisalhada e a área líquida tracionada. Notem que está ali apresentado para vocês, tudo coloridinho. O cisalhamento, por ser uma chapa, ela tende a ocorrer, né? A chapa de 12,7, que é o que nós estamos calculando, ela tende a cisalhar onde? Nas extremidades, por estar mais próximo à extremidade, ser uma parte mais frágil. E aí nós temos que a área bruta, né, de cisalhamento, essa em vermelho, a área líquida de cisalhamento é a área bruta, ou seja, é o vermelho menos um furo e meio em cima e menos um furo e meio embaixo. E também a nossa área líquida tracionada, líquida, essa em azul, ou seja, essa dimensão de 38 menos lá 1/4 de furo em cima, ou meio furo em cima, né, meio diâmetro, e embaixo também meio diâmetro. Então, esses são os itens que nós iremos determinar. E para isso, apresento para vocês os cálculos dessa área. Primeiro, a área bruta é um retângulo. Vale lá os 70 mais os 51 vezes os 12,7. Lembrando que nós temos 2 vezes 2. Já a área líquida de cisalhamento é a área bruta, né? Eu vou fazer todas as medidas horizontais primeiro, depois eu multiplico pela espessura e quantidade. É os 70 mais 51 menos, agora eu vou descontar os furos. Quantos furos que nós temos? Vamos pegar só um lado, 1,5, um furo e meio, 22 que é o nosso diâmetro, mais os 3,5 da punção. Tudo isso multiplicado pela espessura vezes 2, um em cima e um embaixo. E assim chegamos ao resultado de 2.000
2.101,89 milímetros quadrados. Agora a gente vai para a área líquida tracionada, que na verdade é aquele retângulo, ou seja, é os 38 mais 38 menos, vamos imaginar um diâmetro inteiro, calculando tudo isso de uma vez só, vezes os 22, que é o diâmetro, mais a punção, vezes a espessura. E aí chegamos a 641,39 milímetros quadrados. Calculado todas essas áreas, nós iremos voltar àquela enorme equação e substituir os valores. E assim temos 1,35 para o gama, 400 para o FU, a nossa área líquida lá, os 2.000, mais 1 para o CT, 400, 641, e assim vai. O que nós chegamos? Nós chegamos que um lado da nossa equação corresponde a 563.691,85. Já o outro lado, 531.518,59. Notem que o símbolo de igualdade, de maior igualdade, está invertido. Logo, o que isso significa? Que a nossa região, né, onde que tem a área bruta, vai sofrer problemas primeiro, ou seja, nós teremos problemas primeiramente com o escoamento do que com em si a ruptura, né, foi as regiões onde você retirou o material. Por isso, nós iremos adotar um menor valor, que é os 531,52 kN. Então, essa é a nossa situação em relação ao cisalhamento. Para isso, respondendo ao exercício que nos pergunta se haverá problema em relação ao cisalhamento do bloco, a gente consegue afirmar que não. Por quê? O nosso cisalhamento do bloco suporta 531,52 e você tem apenas 430 aplicado. Então, em relação ao cisalhamento do bloco, estamos seguros. É isso que o exercício nos pede. E para vocês, a continuação do exercício 1 de fixação é o exercício 2 de fixação, que além de você verificar no exercício 1 o escoamento e também a ruptura, aqui você vai complementar aquele exercício com o cisalhamento do bloco e poder afirmar que, em relação à peça tracionada, se ela não te dá problema em relação à ruptura da área líquida, ao escoamento e nem ao cisalhamento de bloco, a peça atende todas as características de segurança relacionadas à tração. E aí fica para o nosso próximo assunto, que é a verificação da ligação, que seria o que? O conector, se ele vai se romper ou não, para a gente poder afirmar que a ligação, a emenda está 100% seguro. É dessa forma que a gente finaliza peças tracionadas. Agradeço a todos a atenção e meu muito obrigado. E até o próximo vídeo.